Atrás de mim, o início de tudo, quando começou a Embraer. Na verdade, esse avião aqui é de antes da Embraer existir. Apesar dele ser o Embraer Bandeirante, você vai conhecer melhor essa história aqui. Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás da Aviação. Hoje eu estou aqui no Memorial Aeroespacial Brasileiro, onde tem uma parte da história da indústria aeroespacial brasileira aqui em São José dos Campos. É onde tem o DCTA, o ITA, a Embraer. A gente pode dizer que é o berço da indústria aeroespacial brasileira, e esse memorial é aberto de terça a domingo, aberto à visitação. Você pode simplesmente chegar aqui, os horários estão aqui na descrição desse vídeo. Vem aqui conhecer de perto, você pode entrar nesse avião, no segundo Bandeirante, na verdade. E esse vídeo eu quero falar um pouco sobre ele, o Bandeirante. Esse aqui atrás de mim é o segundo protótipo. No total foram 3 protótipos. E se você olhar o modelo dele, o modelo das janelas, você vai ver que ele é um pouquinho diferente de um outro vídeo que eu fiz mostrando um outro Bandeirante de perto, um Bandeirante operacional. Esse aqui já não voa mais, né? Ele já é a peça do museu, mas a história do Bandeirante ela é muito interessante. Porque isso aqui começou da ideia de Osiris Silva lá na década de 60 de construir aviões com um objetivo: construir aviões para atender a aviação regional. Naquela época, na década de 60, outras empresas pelo mundo, como a Boeing, a Douglas, a Lockheed, de Havilland lá do Reino Unido, estavam focando em jatos, em aviões para maior alcance. E aí, Osiris Silva viu um gap ali de mercado. Peraí, esses caras não estão de olho nesse mercado de aviões regionais para conectar distâncias menores e uma necessidade muito grande da aviação dentro do Brasil. O Brasil naquela época não tinha uma grande estrutura aeroportuária, então eles precisavam de aviões que pudessem operar em locais mais precários, que pudessem conectar cidades próximas. Por que não então desenvolver um avião para isso, um bimotor turbohélice? Na época o Osiris Silva foi taxado como louco, porque como é que um país que não tinha na época uma cultura aeronáutica para construir aviões, queria fazer um avião para atender esse tipo de demanda? Mas ele levou essa ideia para frente e aqui dentro, no CTA, na época, hoje o DCTA, junto no ITA, na universidade, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, começaram a desenvolver o projeto de um avião regional. No dia 22 de outubro de 1968, o primeiro protótipo do Bandeirante, depois de muito custo, essa história inclusive o Osiris conta num outro vídeo que eu fiz com ele, depois de muito custo, o Bandeirante fez o seu primeiro voo. E aqui no MAB eles têm o segundo protótipo desse avião, que mudou os rumos da aviação brasileira e mundial. Porque a partir desse momento, esse avião começou a chamar bastante a atenção. Foi colocado como um grande potencial para atender a aviação regional. Foram 3 protótipos no total. Aqui nessa foto, uma foto famosa, a gente vê 2 deles voando juntos, né, em formação. O interessante é que se a gente olhar aqui, ó, como que é a lateral desse avião, dos protótipos do Bandeirante, ele tem essas 4 janelinhas redondas. Esse avião originalmente era para carregar por volta de 8 passageiros. A gente vai entrar nele daqui a pouco para ver. E aí quando ele entrou em produção, aumentou essa capacidade para 12 passageiros, mudou o formato das janelas, então ele é um pouco diferente. Por isso que aquele vídeo que eu fiz no outro Bandeirante nem parece exatamente o mesmo avião. Aquele Bandeirante do outro vídeo já era de produção em série e esse aqui era um dos protótipos para fazer a parte de homologação, de testes desse avião. Bom, a partir desse avião, a partir do Bandeirante, começou a Embraer no ano seguinte, em 1969. Foi fundada a Embraer e esse foi o primeiro avião, o MB-110 Bandeirante. Equipado com 2 motores turbohélice PT-6, Pratt & Whitney PT-6, motor aí amplamente utilizado na aviação, né, de motores turbohélice, de aviões que utilizam motores turbohélice. Com esses motores, o avião poderia desenvolver uma velocidade de mais de 420 km por hora, velocidade máxima, para conectar locais próximos, né, a aviação regional é o ideal pela capacidade de passageiros e tudo mais. mais de 14 metros de comprimento, mais de 15 metros de envergadura e quase 5 metros de altura. Detalhe que quando a gente fala a altura de um avião, não estou considerando a altura só da fuselagem,
mas da cauda também. Por se tratar de um avião que atendeu muito bem a aviação regional, o Bandeirante não ficou só no Brasil. A versão civil desse avião atendeu outros países, como por exemplo Canadá, Estados Unidos, México, Colômbia, Brasil, claro, França, Inglaterra e Austrália. Só que ele não se limitou só na versão civil, ele também tem a versão militar. Na versão militar, o Bandeirante esteve presente em países como Brasil, Chile, Uruguai, Colômbia, Cabo Verde, Angola e Gabão. Agora a gente vai conhecer dentro do segundo protótipo do Bandeirante. Como o Bandeirante é um avião de pequeno porte, esse daqui é um protótipo, a entrada dele é só aqui. Nas versões seguintes do Bandeirante, algumas delas têm a porta na frente também. Mas ali na frente tem a hélice, né? Então não daria para entrar e sair com o motor ligado, por exemplo. Mas nas versões seguintes tem a opção de porta ou não porta. No protótipo não, a única entrada é essa porta na cauda atrás das asas. Vamos ver aqui, ó. Olha só que legal, configuração de passageiros aqui, configuração bem da época mesmo, anos 60, anos 70, a cortininha, uma janela bem grande. O Bandeirante não era um avião pressurizado. As janelas são bem amplas, tem uma saída de emergência aqui, bastante espaço, mas a configuração podia mudar, né? Então depois foram adicionadas outras poltronas, né, nas outras versões. O interessante é que como o Bandeirante foi o primeiro avião da Embraer, ele serviu de base para outros aviões, como por exemplo o Xingu, que a gente pode chamar de uma versão executiva aqui do Bandeirante. É um pouco diferente, mas a base foi utilizada desse aqui do MB-110. Agora vamos ver o painel dele. Cabine de comando do Bandeirante. Bom, obviamente, né, os instrumentos antigos, todos os instrumentos analógicos. Eu tô vendo aqui que nesse protótipo não tinha nem instrumentos para voo IMC, né, em condições sem visibilidade, né, não tem o horizonte artificial, não tem outras coisas aqui para voos por instrumento. Então aqui eu tenho basicamente o velocímetro, o altímetro, velocidade de subida e descida. Aqui até tem, ó, um VOR, né? Uma antena de VOR, tem aqui o pau e bola, né, o turn and bank, instrumentos dos motores, né, motor 1 e motor 2, mais instrumento de motores aqui, manete de potência, o manche, painel superior, e tá um calor aqui dentro que você nem imagina. Aqui, ó, janelinha de mau tempo, né, já fiz vídeo falando sobre a janelinha de mau tempo. Então tá aí um pouquinho sobre o painel, né, da cabine de comando aqui do Bandeirante. O Bandeirante já era equipado com lavatório. Olha aqui, ó, não tem pia, é só o vaso sanitário, com assento inclusive nessa portinha. E aqui atrás um bagageiro e cabe até que bastante coisa nesse bagageiro. E aí, gostou de conhecer por dentro do segundo protótipo do avião que deu início à Embraer? Essa então é uma breve história do Bandeirante, o avião que deu início à Embraer. E o que eu acho interessante dessa história é que o avião veio antes da empresa. Criado aqui pelo DCTA, né, na época o CTA, o ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e um projeto que andou e criaram uma empresa chamada Embraer para dar sequência e seguir a linha de produção. E aí o resto da Embraer é história que a gente já conhece. Então fica aí um pouquinho, tem esse breve resumo do que é o Bandeirante. Não deixa de ver o outro vídeo que a gente fez mostrando uma versão mais atualizada do Bandeirante que está em operação, inclusive. Se você curtiu, ó, deixa o seu like, também comenta o que você achou e compartilha o vídeo com quem você puder, para cada vez mais a gente atingir novas pessoas aí mostrando o que está por trás da aviação. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.